Oi galera, nós estamos aqui com o Iago Martins, ele é de Fortaleza e é da Igreja Batista Manancial. Ele é seminarista e faz parte de um dos blogs mais conhecidos de conteúdo evangélico, o Voltemos ao Evangelho. Tudo bom, Iago? Tudo. Seja bem-vindo ao nosso site, que é o site da Igreja Congregacional Zona Sul. Nós somos aqui de Campina Grande e estamos participando também da Consciência Cristã. É a primeira vez que você vem? Sim, é a primeira vez que eu tô aqui em Campina Grande e na Consciência Cristã. Então vai ter muita coisa para conhecer, né? Não só a Consciência, também a cidade, né? Amém. Me diz uma coisa, há quanto tempo existe o blog Voltemos ao Evangelho? São quantas pessoas que fazem parte da equipe? Fala um pouquinho sobre o blog de uma maneira geral. Entendi. O Voltemos ao Evangelho começou há pouco mais de 3 anos. Ele começou com o Vinícius Musselmo Pimentel, em Americana, em São Paulo. E começou com a ideia de traduzir material que possa servir à igreja brasileira para a edificação e para o crescimento do povo, né? Um material que eles possam gratuitamente assistir e ser edificados. E com o tempo Deus fez esse blog crescer e já chegou a ter 20 participantes ajudando, traduzindo, legendando, editando e fazendo tudo que tem que ser feito, porque quando o blog toma proporções tão grandes fica muito difícil de administrar com pouca gente. O número de colaboradores externos foi diminuindo, foi aumentando, sempre tem esses altos e baixos, mas hoje a gente tem 4 membros fixos, são pessoas que estão sempre trabalhando, sempre organizando e traduzindo, e tem vários colaboradores externos também. Eu entrei no blog quando ele tinha cerca de 1 ano de existência, ele está com 3 anos e um pouquinho. E em relação ao conteúdo do blog, né? O nome do blog é Voltemos ao Evangelho. O que foi que foi visto, que instigou, que motivou vocês ser criado um blog e vocês darem força a esse blog com esse tipo de temática? Entendi. Eu acho que o blog começou com um olhar ao redor, né? Quando o Vinícius, principalmente, observou o que tinha ao redor dele, que o evangelho não era mais pregado, de que o evangelho não era mais crido, de que todo tipo de outro evangelho, como diz Paulo, era transmitido e que aquilo era maldito diante de Deus, como diz em Gálatas, né? E existe uma falta enorme de material que pudesse servir à igreja nesse sentido. Já existiam outros sites, sim, existiam editoras que faziam um bom trabalho. No entanto, ainda existia uma lacuna, como ainda hoje existe, de material multimídia que pudesse servir à igreja. Então, nesse anseio do coração, Deus moveu várias coisas, e algumas coisas de modo bem dramático mesmo, acho que em outro momento caberia comentar, que fez com que esse blog fosse criado e material fosse traduzido. E com o tempo isso foi tomando popularidade, não porque nós fazemos um trabalho que seja melhor do que os outros, ou porque nós temos técnicas melhores, mas porque o povo sentia fome e sede do evangelho. E quando a gente começou a transmitir esse evangelho através de vídeos, através de textos, através de e-books, o pessoal correu atrás e divulgou, não porque, de novo, não é porque a gente é melhor não, mas é porque o evangelho, o povo sentia fome desse evangelho. E quando a gente começou a transmitir esse evangelho, como outros sites que já o fazem, o povo começou a ir atrás. A ideia é que essa fome e sede que a igreja tem do evangelho, essa fome e sede que eu tinha do evangelho, que começou a ser suprida através do próprio site, porque eu entrei na equipe do site porque o site transformou a minha vida, né? Ele já existia quando eu cheguei lá. Foi essa sede que fez o site começar e é essa sede que faz o site continuar. Como é que vocês enxergam uma possibilidade dessa volta ao evangelho existir? O que é que falta? O que é necessário? Primeiro, falta amar Jesus. Porque quando você ama alguém, você quer conhecer esse alguém. E quanto mais você conhece esse alguém, mais você o ama, se essa pessoa é realmente amável. E falta na igreja o amor por Jesus. Muitas pessoas dizem que amam Jesus, cantam músicas dizendo que amam Jesus, se ajoelham e choram, levantam as mãos em momentos de quebrantamento, mas é um amor de momento. Porque quando você realmente ama a pessoa, você vai atrás de conhecer e quer conhecer mais, você abre a Bíblia para conhecer mais. E quando você vai conhecendo Deus que você diz que ama, você vai vendo que muitas coisas que você cria não fazem sentido. Muitas práticas suas não são as práticas que Deus mandou que você fizesse. Falta amar Jesus, porque quando nós amamos Jesus, nós vamos buscar teologia. Quando nós amamos Jesus, nós vamos ler nossa Bíblia. Quando nós amamos Jesus, nós vamos orar e pregar a palavra de Deus. É entender que Jesus ele não só está no centro, mas ele é o próprio centro da nossa fé. Ele é o autor e consumador do evangelho. Se nós amássemos mais Jesus e buscássemos conhecer ele como fruto desse amor, eu creio que nós íamos continuar voltando ao evangelho todos os dias da nossa vida. Vocês têm um dos blogs mais acessados, né, do nosso meio, do meio evangélico. Como é que vocês enxergam a importância da internet na disseminação de uma boa teologia, de uma teologia saudável?
Eu acredito que hoje a internet é fundamental para transmitir esse tipo de coisa. Primeiro porque nós estamos vivendo, evidentemente, no Brasil, uma completa crise de igreja local. Temos muitas igrejas locais, às vezes você chega na minha cidade, você anda num espaço para ir para o trabalho, você passa, sei lá, 5 quilômetros no ônibus, você vê 17 igrejas de todo tipo de denominação. No entanto, mesmo que hajam tantas igrejas, parece que não existe uma teologia sólida sendo formada. A teologia da prosperidade, o liberalismo, os movimentos emergentes têm tomado conta de um modo das igrejas locais do Brasil que é triste. E a internet tem sido um meio das pessoas conseguirem um material que elas não encontram nas suas igrejas locais. Eu fazia parte de uma igreja antes que não me pregava o evangelho. E foi na internet que eu achei o evangelho. E era a internet o reduto e o oásis para minha alma. A internet tem o poder de... Não tem só o poder de dar voz a quem não tem voz em púlpitos ou em locais do tipo, mas ele tem o poder de transmitir um conteúdo de um modo que outros meios não têm. Às vezes a gente organiza uma conferência que 200 pessoas estão lá assistindo, a gente coloca o vídeo na internet, mas 10 mil vem. Você prega para 15 pessoas e grava com o celular, você faz um videozinho, põe na internet e 20 mil pessoas estão assistindo. Isso é verdade. Tem algumas pregações que a gente coloca que foram pregadas para 100 pessoas. E milhares de pessoas puderam ver depois. Falando nisso, quantos acessos o site tem por dia? De 2 a 3 mil no blog e cerca de 5 mil acessos de vídeos no YouTube por dia. É um sucesso, né? E a gente não gosta de falar assim porque parece que é a gente que sabe, ou a gente que fez. Foi tudo Deus. Foi 4 meninos nas suas casas que começaram a fazer um negócio totalmente mal feito. Foi melhorando, mas é como dizem 2 Coríntios 4, né? Deus coloca um tesouro em vasos de barro para mostrar que a excelência do poder é dele e não nossa. Gente cheio de dúvidas e sem opinião formada em tantas questões teológicas e cheio de medos e pecados básicos que a gente ainda comete. Mas aí Deus usou esses molequezinhos para começar esse negócio. A glória é toda dele. A gente viu no site, no blog de vocês, que vocês têm credo, vocês têm uma confissão de fé própria. Não é? O que vocês acham de igrejas que não têm uma confissão de fé? Eu acho que isso é muito influenciado pelo esse movimento pós-moderno que tem atacado tanto a igreja, né? Essa ideia, tanto o pluralismo quanto o relativismo, tanto a ideia de que tudo está certo, quanto a ideia de que nada está certo, tudo é relativo, tem atacado nossas igrejas de modo tão triste que chega a dar dó. Porque é importante uma igreja ter um credo definido. Uma igreja que diz, nós cremos nisso, nisso e nisso. A maioria das igrejas não tem credo e quando tem fica no básico. É o credo apostólico, que é muito bom, serviu muito para a época e nos serve também hoje, mas que é bem resumido. São credos tão fundamentais que tanto hereges que nunca seriam aceitos na igreja podem dizer que creem naquilo. Eu acho que é importante a igreja não simplesmente ter um credo no site resumido, algo do tipo. Isso é importante sim, mas é ter um credo na mente e no coração do pessoal. É ter uma teologia bem centrada sendo pregada no púlpito. Nossa igreja hoje vai um pastor e prega uma coisa, vai outro e prega outra coisa que é completamente oposta e o povo sequer percebe. Nas músicas é muito comum. Nas músicas a gente canta uma coisa e 2 músicas depois a gente canta o contrário daquilo e acha que está tudo certo. A gente não consegue perceber que existem frases e existem coisas que a gente fala que têm sentido, têm significado. Hoje em dia a gente é muito subjetivo. Os movimentos emergentes nos Estados Unidos, que estão muito piores do que aqui, com certeza, costumam dizer que nós não podemos ter crenças muito firmes. Tudo é relacionamento. Mas os credos são importantes. Tem um pessoal que eu gosto muito, que é o pessoal da iprodigo.com, que é um site que eu simplesmente amo. E fica aí o merchan básico, iprodigo.com. Tem um post lá chamado Confissões de Fé, Credo, do Josiah Júnior. Todo pastor devia ler aquilo para entender como as confissões de fé históricas, como confissões de fé pessoais são importantes para uma boa formação e uma boa unidade teológica do corpo. Muito bom. Em relação a como a gente vê o jeito, né, que as igrejas brasileiras vem a situação que está hoje em dia, né, dessa coisa louca que você inclusive estava falando agora. O tema da 14ª Consciência Cristã é Santidade, sem a qual não veremos o Senhor. O que você acha da importância desse tema ser discutido num evento como esse também, né, nos dias de hoje, na situação atual da igreja brasileira? Com certeza. Eu acho que existem 2 respostas para isso. Primeiro, porque santidade precisa ser, antes de tudo, ser debatido de modo teológico. Porque nós não sabemos hoje o que fazer para agradar a Deus.
No Voltemos ao Evangelho a gente tem às vezes algumas sessões de perguntas e respostas, e a maioria das perguntas é: eu posso fazer isso? Eu não posso fazer isso? E são questões que às vezes a gente nem sabe responder, que demanda meses de debate e conversa para conseguir saber se pode ou se não pode, né? Coisas que são às vezes fundamentais para a gente, mas que são centrais para a vida da maioria dos cristãos. E acima de tudo a gente precisa definir o que é pecado, por que é pecado, como é pecado. A gente se baseia às vezes em tantas filosofias baratas e teologizações tão simplórias que simplesmente não respondem as perguntas dos cristãos, né? A gente às vezes se preocupa com tanta besteira na igreja e não tenta definir o que é santidade de verdade. Acima de tudo, existe uma importância fundamental em definir santidade e o que é santidade. Mas esse é o primeiro passo do degrau. Existe um segundo passo que precisa ser seguido para que tudo aconteça, que é não só ser ouvinte, mas praticante da verdade. A gente precisa sim debater santidade, a gente precisa sim conversar sobre, ler livros sobre. Eu li Santidade do Riley, que é dessa grossura, e eu fiquei simplesmente extasiado com aquilo que li, e aquilo me motivou muito e me definiu muitas coisas. Mas saber o que é santidade, o que é pecado, o que não é, mas não praticar aquilo é simplesmente inútil. Você vai ser um aluno, mas só aquilo, mais nada. Nós precisamos debater santidade, mas acima de tudo precisamos ser santos. Acima de tudo a gente precisa lutar contra o pecado, gastar nossas energias lutando contra o pecado. O escritor de Hebreus diz o seguinte, que na guerra contra o pecado vocês ainda não chegaram ao nível de derramar o próprio sangue. E lutar contra o pecado muitas vezes é uma questão de vida ou morte. A gente não vai para o inferno por causa de Satanás, a gente não vai para o inferno por causa de simplesmente de uma ideia errada. Claro que alguns conceitos realmente, algumas ideias são heréticas e nos fazem ir pro inferno, né? Mas o ponto fundamental que faz o homem ser condenado é o seu pecado. É o pecado que nós contraímos em Adão, é o nosso pecado diário que evidencia a nossa pecaminosidade. Se nós não lutarmos contra isso, e pelo poder do Espírito Santo, ao olhar para Jesus, termos força para lutar contra o pecado, é em vão discutir, é em vão debater. A igreja precisa ser santa. Mas antes da igreja ser santa, precisa saber como é que se é santo. Acredito que essa é a importância principal de ter um tema como esse debatido por aqui. Eu queria saber, na sua opinião, o que é que você acha assim, a grande diferença de homens como João Calvino, John Piper, para homens como Silas Malafaia, R.R. Soares, Valdemir Santiago. Qual é a grande diferença que existe entre esses homens? Eles eram salvos. Eu acho que a grande diferença é essa. Eu não consigo ver como é que um homem que vende o próprio suor pode amar Jesus e ser salvo por Jesus. Não consigo ver como é que um homem que no seu programa de TV cobra R$1.000 para que sua família seja salva, pode ser salvo por Jesus. Eu não consigo ver. Eu acho que o ponto motivador que faz homens como Calvino, Spurgeon, Lloyd Jones e todos os homens que nós amamos no longo da história da igreja, que eram tão pecadores quanto nós, mas que fizeram grande diferença para o reino, é que eles amavam Jesus e eram salvos por Jesus. Porque quando você ama Jesus, você não deturpa a palavra dele. Quando você ama Jesus, você não fica extorquindo o povo e cobrando ofertas milionárias para que eles possam prosperar nessa terra com falsas promessas que chegam a dar calafrios. Eu não acredito como homens que são verdadeiramente salvos por Deus podem fazer isso. Eu acredito que nós como cristãos pecamos, erramos, mas isso não é só um erro, isso é nojento. E esse tipo de coisa não provém de alguém que é regenerado por Deus, não. O que fez Whitefield, o que fez homens como John Piper hoje, Paul Washer, serem o que são em Deus, é porque Deus sim os levantou e os usou, mas acima de tudo, o ponto fundamental disso é que eles foram salvos por Jesus e que Deus mudou o coração deles, transformou a mente deles, e eles puderam viver uma vida real de acordo com aquilo que eles dizem crer. Se nós começarmos a desenvolver nossa salvação com temor e tremor, como Paulo diz em Efésios, a gente pode, claro que não ter tanta visibilidade como esses homens têm, porque isso é algo que Deus dá. Existem muitos grandes cristãos que vão morrer em anonimato, em prol de 15 pessoas, 40 pessoas na igreja local. Existem pessoas que Deus vai usar para serem famosos, sim. Não é promessa para todo mundo, mas algumas pessoas têm edificado muito o mundo na força de Deus através de serem reconhecidos. Isso é normal, isso acontece com muitas pessoas. Não sei se daqui a 10 anos, 20 anos, se eu for um pastor, ou quando for um pastor, eu vou ser famoso, vou pregar por aí, ou se eu vou morrer por 20 pessoas. O que Deus me der, eu estou querendo. Eu quero viver por Ele. Mas a ideia é que nós devemos desenvolver nossa salvação. A gente tem que viver esse amor por Jesus de um modo real e firme. O que diferencia um falso profeta, o que diferencia um falso mestre de um mestre genuíno, é que ele ama Jesus e por amar a Jesus ele se debruça na palavra de Deus, de Jesus. Porque se eu amo minha namorada, eu quero saber o que agrada a ela e o que não agrada. E se eu amo Deus, eu quero saber o que agrada a Deus e o que não agrada a Deus.
se eu estou preocupado em não cair na condenação de Tiago 2, não, de Tiago 3, e não ser um falso mestre, vai Tiago 2, não sei. É Tiago, pesquisa, vai no Google. Mas se a gente não quer cair na condenação de Tiago, a gente precisa estudar essa palavra, conhecer a palavra e se aprofundar no estudo acadêmico da palavra. Às vezes teologia, estudo acadêmico é um palavrão que as pessoas acham que é algo frio e morto, que parece pessoas de barbas longas e de ternos e gravatas no escritório rodeado de livros, sem nenhum amor no coração pelos perdidos. Mas o que motivou as grandes forças missionárias da história foi teologia. O que motivou vários homens a fazer missões na África foram conhecimentos de Deus que deixaram eles tão apaixonados que fizeram ele levar essa mensagem para longe. O que faz homens como John Piper hoje ser um pastor mundialmente conhecido, segundo ele próprio, é porque ele simplesmente conheceu Jesus e ficou alucinado por esse Jesus e disse: isso tem que sair, eu tenho que passar isso para as pessoas. E foi isso que fez ele ser o que ele é hoje. O que diferencia Silas Malafaia do John Piper é que John Piper ama Jesus, se debruça sobre a palavra de Jesus e quer passar esse Jesus para os outros. Algo que eu não acredito que um homem que extorque o povo de Deus faz. Muito bom. E, assim, qual é a sua maior preocupação em relação ao caminho que a igreja brasileira vem tomando nos últimos tempos e que parece que só faz crescer, né? Qual é a sua maior preocupação em relação a isso? Eu tenho várias preocupações pessoais que eu luto, né? O Voltemos ao Evangelho tem um braço chamado Cante as Escrituras que trabalha com a área de música, que foi um projeto meu e de meu primo. Tem também outras áreas que também luto muito para que haja uma mudança, mas eu acho que no momento minha principal preocupação é a teologia da prosperidade e o neopentecostalismo. São duas coisas que andam muito juntos. Eu me preocupo muito, talvez por causa do contexto que eu estou inserido, que tem muita gente, primeiro, neopentecostal, que acredita em manifestações completamente absurdas. Não que eu discorde de tudo do pentecostalismo, eu ainda tenho muitas influências pentecostais na minha teologia, mas o neopentecostalismo, essas manifestações que não encontram apoio nenhum na palavra de Deus, e essas unções, e unção do riso, unção do leão, e o Exu boiadeiro, e essas loucuras que o pessoal inventa para conseguir ibope. Eu luto muito contra isso, pessoalmente, talvez não tanto na internet, mas principalmente nas pessoas que eu converso. E a teologia da prosperidade, a ideia de que se eu vou bem, se a coisa vai bem na minha vida, é porque Deus está satisfeito comigo, né? Eu acho que hoje no momento são duas coisas que me preocupam muito mais do que os emergentes, me preocupam muito mais do que os liberais, me preocupam muito mais do que esse pessoal todo que foi um peso muito grande para a igreja histórica. Eu acho que hoje, no contexto brasileiro, a principal preocupação que a gente devia ter é combater primeiro o neopentecostalismo e a teologia da prosperidade. Faltam livros sobre isso, faltam materiais sobre isso. Tem muitos homens que pregam contra isso. Eu glorifico a Deus por homens como Hernandes Dias Lopes, como Augusto Nicodemos, Mauro Meister, Renato Vargas, que faz um trabalho muito bom. Mas eu acredito que nós tínhamos que nos focar mais, porque no momento essa é a principal mazela da igreja brasileira. Martinho Lutero costumava dizer que nós somos verdadeiros covardes se nossa pregação e aquilo com qual nós lutamos são as zonas neutras e de paz da teologia, enquanto existem outras zonas que estão sendo atacadas o tempo todo. É como um rei que manda o seu exército para uma zona de paz, enquanto o exército inimigo está tentando entrar no país por outro lugar. Nós temos que ficar... E também para as zonas de guerra. E o neopentecostalismo, a teologia da prosperidade, são as maiores zonas de guerra da igreja brasileira hoje. Se nós não nos focarmos em combater isso e lutar para definir uma teologia bíblica do que é prosperidade, uma teologia do sofrimento, uma pneumatologia, que é a doutrina do Espírito Santo, de um modo mais concreto para evitar esses absurdos neopentecostais, eu acho que nós somos covardes se não fizermos isso. Precisamos nos focar nisso. De uma maneira geral, assim, qual o nível do crente brasileiro, de uma forma geral? Pelo que vocês veem no blog, né? Vocês devem ter muito comentário de gente do país inteiro. Qual é o nível de sabedoria, assim, de conhecimento do pessoal, do crente, de uma forma geral no país? É muito difícil dizer isso. É muito difícil, porque nós temos de todos os extremos, né? Nós temos tanto crentes, garotos de 17 anos que estão discutindo epistemologia reformada na internet e que leem livros de trocentas páginas e debatem coisas que eu fico olhando, tentando entender e nem consigo nem... Livros que eu já li 2 vezes e não consigo nem definir a ideia principal do autor. E garotos mais novos do que eu até, falando e debatendo em nível acadêmico. Garotos que vão para o seminário e podem dar aula dessas disciplinas se quiserem. E temos também pessoas que sequer conseguem entender o que leem. Pessoas que às vezes deixam comentários no nosso blog. É uma vergonha que
O cara sequer sabe usar uma pontuação. O cara que erra português de um modo tão crasso, que a gente pergunta se ele consegue entender o que leu no texto, né? Pessoas que conseguem tentar contra-argumentar com a ideia do texto, mas é uma coisa que o texto nem estava falando. E que foi explicado no próprio texto. Eu acredito que... Eu não saberia definir o nível do crente em geral. É muito abrangente, mas nós temos... A gente precisa melhorar. Temos sim crentes que têm aprendido muito, existem sim muitas pessoas que têm andado direito, o número de convertidos que vão para igrejas históricas tem aumentado ao longo desses anos, pesquisas afirmam isso, mas nós também temos pessoas que precisam ler. E o problema das pessoas não é nem desconhecimento bíblico, é simplesmente falta de estudo. Martim Lutero dizia que do lado de toda igreja tem que ter uma escola. Isso é verdade. Num país onde a maioria da população é analfabeto funcional, é muito difícil discutir exegese de grego com eles, né? Às vezes, eu acho que a igreja tem um papel fundamental, antes de ensinar a Bíblia, ensinar a ler a Bíblia. Eu percebi que eu não sabia ler a Bíblia. Que eu simplesmente li uma coisa e não entendia o que aquilo estava dizendo e não interpretava nada, porque como é que eu ia tirar do texto? Né? A gente tem uma hermenêutica completamente... É um limbo hermenêutico que a gente vive. A gente precisa definir direito pontos fundamentais de leitura para poder, em algum nível, debater coisas um pouco mais profundas. Eu acho que é muito abrangente, não tem como definir, mas temos de todo tipo de extremo que você imaginar. De geral, é necessário leitura, né? É meu clamor hoje para a igreja brasileira. O fundamental mesmo que a gente precisa é aprender a ler. E para quem quiser contribuir de alguma forma, quem se interessar em colaborar com o blog, o que a pessoa pode fazer, né? Já que existem tantos colaboradores que podem entrar na dança, o que o pessoal que quiser colaborar pode fazer? Antes você ora, e ora para saber se é isso que você quer mesmo. Muitas vezes a gente, no âmbito da coisa, quer ajudar, mas não tem tempo, não tem como. A gente sai de 6 da manhã de casa para trabalhar e chega 11 da noite e quer ter tempo para traduzir alguma coisa, né? Ore, analise o custo, às vezes é difícil. Leia nossa confissão de fé, leia nosso blog, veja se você concorda. Né? Já teve um apóstolo querendo ajudar a gente. Eu fico tentando. Que esse cara leu o que a gente posta aqui. Né? E entre em contato. Tem um formulário de contato lá. Você pode mandar e-mail, contato@voltemosevangelho.com. A gente conversa com você e vê o que é que você pode fazer. Pronto, Iago, só para encerrar, né, agora, eu queria agradecer a sua presença, a sua disponibilidade e queria que você deixasse uma mensagem para os membros da Congregacional Zona Sul. Nós somos todos jovens, estamos todos ligados nessa história toda. E eu queria que você deixasse uma mensagem para o pessoal, né, se possível uma mensagem de Deus também. Fica à vontade. Primeiramente, eu oro para que vocês continuem, vocês não desistam. O principal problema dos jovens, quando eles começam a conhecer boa teologia, eles começam a conhecer boas pregações, é que eles às vezes estão tão sozinhos que eles não conseguem ter força para continuar. Às vezes é muito difícil ser Elias. É muito difícil todos os profetas estarem adorando a Baal e você sozinho no deserto. Às vezes você pensa que, sabe, aquela velha filosofia do mundo, é mais fácil só você estar errado ou todo mundo está errado e só você certo. E você às vezes acaba defiando, indo junto com a maré porque você cansou de lutar, né? Mas só quem anda, só peixe que morre, que anda no rumo da maré. A maioria dos peixes vão contra a corrente. Minha mensagem é: continue indo contra a corrente. Não se deixem levar pela tristeza, pela frieza. Não se deixem levar pelos aqueles que vão contra. Estejam sempre preparados para responder com mansidão, amor e temor aqueles que perguntarem o motivo da esperança que há em vós. Continuem lutando, continuem se aprofundando, leiam bons livros, leiam suas bíblias de Gênesis e Apocalipse o tempo todo. Não fiquem só naquelas áreas teológicas que vocês gostam, leiam a Bíblia como um todo o tempo inteiro. Fiquem juntos de bons homens, de bons mestres, bons pastores. Eu acho que eu fui muito mais edificado por amizades do que por livros, com exceção da Bíblia, claro. Porque o que anda com sábios ficará sábio, mas aquele que é companheiro dos tolos vai acabar mal. A ruína que o espera. Não andem só com os tolos, não fiquem só no seu grupinho de jovens. Grupos de jovens são úteis, mas estar junto aos seus pastores, dos seus pais, dos seus líderes é muito melhor. É isso que vai fazer vocês crescerem. Sejam sempre orando, sejam sempre de joelhos no chão e com a Bíblia aberta. Que Deus possa iluminar suas mentes e aquecer seus corações. Assim como Ele tem feito com muitos jovens no Brasil, que Ele possa continuar fazendo com vocês. Muito obrigada. Amém.